Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a palavra de Deus na Santa Liturgia. Nesse domingo, ele é o terceiro domingo do tempo comum. Hoje nós temos, a liturgia nos oferece o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, é de novo o chamado dos discípulos, o apelo à conversão. Nós já meditamos sobre isso essa semana. Se você quiser, vai lá rever até os áudios nos quais nós meditamos sobre isso. Eu gostaria de, no dia de hoje, dar enfoque a uma realidade muito bela e muito querida, que é o fato de que em 2019 o Papa Francisco estabeleceu que o terceiro domingo do tempo comum é o domingo da Palavra de Deus. Eu já disse isso durante essa semana, talvez para você que é brasileira, você que é brasileiro, isso soe para nós até meio estranho, porque um dia no mês de janeiro dedicado à Palavra de Deus, quando, por exemplo, nós brasileiras e brasileiros conhecemos todo o inteiro mês de setembro dedicado à Palavra de Deus. Eu, por exemplo, tenho uma imagem da minha infância ainda, eu tinha 6 anos de idade, eu me recordo como na rua em que eu morava ainda não tinha energia elétrica e à noite uma grande procissão com um andor que ia à frente, com uma Bíblia em cima. Era uma Bíblia grande, porque eram daquelas edições feitas com papel jornal que as paulinas editavam para favorecer e baratear o texto sagrado e assim a gente ter mais acesso à palavra de Deus. É uma Bíblia daquelas assim grande que dava trabalho a gente levar para os encontros. Só pensemos no dia de hoje em que a gente tem tudo em micro, tudo pequenininho, cabendo no bolso, cabendo na bolsa, e uma Bíblia daquela era realmente algo muito grande, mas era a forma que a gente tinha de ter acesso à palavra de Deus. E de noite, no escuro, porque não tinha energia naquele pedaço da rua, as pessoas com as velas nas mãos e cantavam um canto muito bonito que depois a gente até parou de cantar. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. Nós amamos a Bíblia Sagrada, paternal testamento de Deus. A Escritura nos 2 testamentos é palavra inspirada por Deus, é o Pai revelando-se aos filhos, é o Pai revelando-se aos seus. E assim cantávamos que nós amávamos a Bíblia Sagrada. E de fato amávamos mesmo. Amávamos a um livro que nem todos conseguiam ler. Muita gente da minha comunidade era analfabeta. Por isso, com 11 anos de idade, me pediram para que eu participasse dos círculos bíblicos para poder ler a Sagrada Escritura. Na verdade, era um folheto chamado Bíblia Gente, e a gente, com aquele folheto na mão, começava a meditar a palavra de Deus. Primeiro era uma imagem que vinha à frente sobre a qual a gente começava a falar, normalmente ligada ao texto da Bíblia, que depois inspirava o encontro, sempre o texto bíblico de cada domingo. E tínhamos a experiência do mês de setembro, todo dedicado à palavra de Deus, inspirado num livro que depois passou a ser sempre ligado ao tema da campanha da fraternidade. Mas não é assim no mundo inteiro que tem um mês dedicado à palavra de Deus. E aí o Papa Francisco estabeleceu, depois do ano da misericórdia, essa bela experiência de o terceiro domingo ser dedicado à palavra de Deus. Aí a gente precisa pensar uma coisa: a palavra de Deus não se esgota na Sagrada Escritura. São João Evangelista mesmo diz que se tudo que se fosse escrever que Jesus fez depois de ressuscitado, nem todos os livros do mundo caberia. Claro, ele está usando uma hipérbole, é uma forma exagerada para dizer que realmente aconteceu muitas coisas, mas com isso pegamos o espírito do que está dito. Houve coisas que Jesus fez e que não estão escritas. Portanto, nós católicos, temos um amor muito grande pela tradição da igreja, por aquilo que foi sendo transmitido oralmente. Mas Deus também fala pelos acontecimentos da nossa história. Deus fala pela natureza que Ele criou. Mas a coisa mais bonita é perceber aquilo, por exemplo, que dizia São Gregório. O que é que dizia São Gregório? Aprende a conhecer o coração de Deus por meio da palavra de Deus. Porque, na verdade, a palavra de Deus, conforme nós católicas e católicos, nós cristãos acreditamos, ela se fez carne em Jesus de Nazaré. Então, em Jesus a gente deve aprender a conhecer o coração de Deus, em tudo aquilo que Ele diz, mas em tudo aquilo que Ele faz. Aprender a conhecer o coração de nosso Deus pelas ações do seu amado Filho, Senhor nosso Jesus Cristo.
Nesse domingo, nós o contemplamos que passa à beira do lago da Galileia, chama os irmãos André e Pedro, chama os irmãos João e Tiago, filhos de Zebedeu, os chama e eles deixam tudo para se tornarem, como Jesus disse, pescadores de homens. Deixaram lá as redes com seu pai. Eu queria pensar um pouco nessa beleza de se tornar pescador de homem, porque normalmente o pescador, o que é que acontece? Na medida que ele retira o peixe do meio do lago, se o peixe está fora da água, o que é que acontece com o peixe? Os mineiros cantam muito bem isso, né? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Pois é, o peixe não pode viver fora da água. Mas Jesus, na medida que nos convida para sermos pescadores, é justamente não para tirar o peixe da água para que ele morra. Já o nome peixe na língua grega, ichthys, tem uma forma que faz uma espécie de acróstico. Quando você pega cada letrinha do nome ichthys em grego, a gente dissolve numa palavra, numa fórmula que diz Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, quando os cristãos ouviam essa palavra peixe, ouviam o desenho do peixe, pensavam nessa fórmula, nessa expressão de fé, porque fazendo esse acróstico, cada letrinha do nome peixe, eles escreviam Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. E eles acrescentavam em muitos batistérios a imagem do peixe e escreviam uma outra palavrinha. Ton, zoon, ichthys, ton soon. Aí alguém podia dizer assim, peixe dos vivos, mas na verdade era Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador dos viventes, daqueles que vivem. Jesus é aquele que, quando nos apanha na sua rede, nos leva para o mar da vida, nos introduz nas águas da vida. Quase como quer dizer que é em Deus que a gente vai encontrar a vida. Como poderei viver, eu dizia nesse canto aí, não é? Como poderei viver sem a tua companhia? Ou, aliás, a gente poderia dizer, como poderei viver fora de ti? Olha só, se a gente pega a palavra, o nome Deus, tira o D da frente, o S do fim, o que é que fica no meio? Eu. Ou seja, o meu eu, a minha vida, a minha identidade só pode ser fortalecida se eu a descubro e redescubro em Deus. Só em Deus eu posso ter a verdadeira vida. E é isso que Jesus nos convida. Hoje em dia a gente tem uma rede que é chamada internet. Net significa rede. E o que é que essa rede pesca? E para onde é que essa rede nos leva? Muitas vezes nessa rede a gente pode perder muita coisa, pode perder tempo, pode perder interesse, pode perder a liberdade. Mas a rede que Jesus propõe não nos deixa enredado, nos leva para a liberdade daquela salvação. A primeira leitura de hoje nos mostra Jonas dizendo, olha, 40 dias e essa cidade vai ser destruída. E o pessoal se converteu. São Paulo, na leitura de hoje aos Coríntios, diz, o tempo está abreviado. E Jesus hoje fala no Evangelho, convertei-vos e crede no Evangelho. Não são duas coisas não, uma coisa é a conversão, outra coisa é crer no Evangelho, não. É uma forma que em grego tem, que é uma de dizer, endiade, significa dizer uma coisa com duas expressões. A gente, quando diz convertei-vos e crede no Evangelho, significa que quem crê no Evangelho se converte, e se converte porque crê no Evangelho. São sinônimos. Então hoje vamos pedir a Jesus essa graça de que a rede do Evangelho, a rede que é a palavra de Deus, realmente nos converta e mude o nosso coração. Quero desejar para você um domingo abençoado, um domingo cheio dessa palavra de Deus transbordando em sua vida e você possa ser desses que descobre que sem essa palavra de Deus a gente não consegue viver. Venha sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.